Boa noite. Nós estamos na terceira semana da nossa série Provérbios para o Ano Novo. E a nossa decisão de começar os cultos da Pedro com esse tema foi porque a gente percebe que o ser humano, de maneira geral, ele tem alguma dificuldade de trazer as coisas que ele sabe, que ele tomou conhecimento, para a vida cotidiana. A gente acessa muitas informações e nossa cabeça está cheia. E no caso agora da nossa jornada com Cristo, com Jesus, tem alguns movimentos que parece que eles não se complementam de uma maneira tão natural, e a gente às vezes precisa fazer força em alguns deles. Na nossa jornada com Jesus, a primeira coisa é que a gente vai tomar conhecimento de algo que Deus fez. A gente vai tomar conhecimento a respeito da crucificação e de que como a crucificação diz relação direta com a nossa vida e de como nós dependemos disso para ter uma única oportunidade de voltar para o Pai. E a gente acessa essa informação e às vezes ela passa do nosso intelecto para o nosso coração. Na Bíblia o coração é o centro da vontade. É ali que a gente transforma as informações em algo que é útil para a gente. Se não passar pelo coração, é só informação. Paulo diz em Romanos 10 que a gente crê com o coração. Se não passar pelo coração, é só informação. E depois de passar pelo coração, agora tem coisas que se tornam visíveis para os outros. A gente muda o jeito de viver. Muitas vezes isso não é algo radical e vai acontecendo passo a passo. Mas se não for assim, alguma coisa nesse fluxo, nesse círculo virtuoso, falhou. A Bíblia não foi deixada para aumentar nosso conhecimento. Ela foi deixada para transformar nossa vida. Provérbios para hoje vem também por isso. Porque a gente acessa algumas informações, mas não transforma isso em sabedoria, em vida diária que seja útil para nós e para os outros, como eu também falei na semana passada. Também falei do pudim ilustrando isso. E apesar dos muitos comentários de gente que ouviu do pudim, apenas uma família me convidou para experimentar o pudim. Fica a dica. Talvez todos vocês prefiram o tomate. Tomate eu não como nem amarrado. Então, se for o tomate a tua preferência, está tudo certo. Nosso tema hoje é esteja bem acompanhado. E eu não lembro se foi segunda, se foi terça, mas sentado na nossa sala, no sofá da sala, o Heitor também estava junto comigo, e eu li o provérbio que vai dar base para o nosso assunto de hoje. E o provérbio diz assim: quem anda com os sábios se torna sábio. Quem anda com os sábios se torna sábio. Mas quem anda com os tolos, quem me ajuda a completar? Quem anda com os tolos... O Heitor disse a mesma coisa. Quem anda com os tolos sofrerá as consequências. E todas as versões de Bíblias, elas concordam, usando palavras diferentes para dizer isso. Uma coisa é a gente escolher andar com os sábios, e isso vai nos tornar cada vez mais sábios. O outro lado disso, não escolhendo andar com os sábios, permanecendo assim como nós estamos, nós não só vamos ficar tolos, mas nós vamos sofrer consequências. Almeida, a versão mais antiga de Bíblia que a gente tem, que a gente usa ainda, ela vai falar, sofrerá aflições. Talvez só com essa informação já fosse suficiente para a gente dizer, não é uma opção. Não é uma opção escolher não seguir, não andar, não estar junto com alguém que a gente considera sábio. Eu dei uma olhada em outros provérbios, agora não na Bíblia, que falam um pouquinho desse assunto. E o mais interessante que eu achei
Quem anda com os porcos, come farelo. Eu disse de manhã isso também, não foi alguém que tinha conhecimento bíblico que escreveu esse provérbio. Se tivesse conhecimento bíblico, ele diria: quem anda com os porcos, come lavagem. Lucas capítulo 15, história do filho que sai de casa, ele gasta todo o dinheiro na farra, termina o dinheiro, ele está passando fome, vai trabalhar cuidando de porcos, e ele está comendo a lavagem dos porcos. Quem anda com os porcos, come farelo. E o mais conhecido é: diga-me com quem andas, e eu te direi quem tu és. E esse é um daqueles que em algum momento nós vamos ter que inserir nas nossas séries de coisas que Jesus não disse. Talvez o título tivesse que ser assim: coisas que Jesus deveria ter dito. Jesus deveria ter dito algo assim: diga-me quem és, com quem andas, e eu te direi quem tu és. A gente conhece alguns provérbios que nos ajudam a entender essa coisa, de que decisões que a gente toma, elas necessariamente nos conduzem para um caminho. E a única chance da gente sair, da gente voltar, é reconsiderar o caminho por onde a gente tem andado. Provérbios também tem essa característica, de uma questão de causa e consequência. Faça assim para que a tua vida seja desse jeito. Faça assado e sua vida vai ter essa desgraça acontecendo. Olhando para o todo da Bíblia, essa coisa de causa e consequência, ela não funciona muito bem, porque Jesus entra na história humana e muda isso. Se causa e consequência fossem de fato para todas as nossas coisas, a gente não teria chance. Nós somos pecadores e essa é uma situação que não muda. Apenas Jesus na nossa história, apenas o que Jesus fez por nós, nos torna justificados e nos permite voltar para o Pai. Pecadores nós somos e merecíamos a morte. Paulo fala isso em Romanos 3. Mas Jesus entra na história e quebra essa coisa da causa e da consequência. Ainda assim, algumas decisões que nós vamos tomando ao longo da nossa vida vão nos direcionando, vão nos levando para algum lugar. Nosso texto agora, Provérbios 13, versículo 20, na NVI diz assim: aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Todas as traduções, e falei disso já, elas concordam nessa coisa, que escolher andar com o sábio é a possibilidade mais interessante para nós. Do outro lado, não escolher nada nos leva a um caminho de aflições, tem consequências, acaba mal. E eu tenho certeza que se eu pedir para você levantar a mão, dizendo assim: quem quer que a sua vida seja uma desgraça e acabe mal? Levanta a mão aqui. A menina só estava se espreguiçando, eu vi. Ninguém vai levantar a mão. A gente não quer que a nossa vida acabe mal. Para não acabar mal, tem decisões que você precisa tomar. As versões concordam dizendo que o resultado de andar perto do tolo, de escolher mal a nossa companhia, nos traz consequências ruins. Eu quero acrescentar mais um texto para o nosso pensar aqui. Salmo 1, versículo 1 vai dizer assim: feliz o homem, ou bem-aventurado o homem, que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Um comentário do... fugiu o nome dele, da Bíblia do Discipulado, ajuda aí, Clayton. David Cornfield. O comentário do David Cornfield nesse salmo, ele vai dizer assim: parece que tem uma crescente nessa história. A primeira coisa é que a gente anda. E a gente está na multidão e de repente a gente nem sabe bem quem são os parceiros dessa história. Mas à medida que as conversas vão acontecendo, a gente vai descobrindo quais são as intenções, qual é a capacidade, para onde eles estão indo. E a gente pode decidir então não permanecer ali.
não andar no conselho dos ímpios. Ímpio é aquele que deliberadamente escolhe o pecado. O segundo movimento é bom, mas eu ainda estou em dúvida, eu continuo andando com os ímpios. E aí ele diz, não se detenha no caminho dos pecadores. Não segue andando. Desiste dessa caminhada, para de andar com eles. E termina o salmo dizendo assim, não se assenta na roda dos escarnecedores. Quer dizer, ele teve oportunidades de desistir de andar com os ímpios, de sair desse caminho, mas ele não fez isso. Agora ele se assenta. E se assentar no Antigo Testamento e também na igreja luterana, geralmente envolve alguma refeição. E agora ele senta e come. Tem comunhão. Eu quero focar hoje à noite na escolha de andar com alguém. Como a gente escolhe com quem andar e como é que isso funciona na prática? Andar com alguém antigamente, lá atrás, nos primórdios do que a gente tem de relato escrito da humanidade, significava um tipo de discipulado. Era relacional e prático. As pessoas daquela época, elas aprendiam no contexto da família, e por isso, por exemplo, o Salmo 78, que de vez em quando eu cito, é no contexto familiar, aquilo que nós ouvimos, nós adultos ouvimos, nós não esconderemos dos nossos filhos. A educação, a formação para a vida de fé, começa no núcleo familiar. E depois disso, porque aí nós adultos daquela época temos limitações. Nós não somos especialistas na Bíblia, nós não somos os sacerdotes, nós temos limites. Agora, para continuar o movimento de aprendizado, precisava se encontrar um sábio e escolher andar com ele. É uma questão de escolha. Também tinha questão econômica e nem todos podiam escolher por isso. Os filhos aprendiam a profissão dos pais. Se a família era de marceneiros, é óbvio que todos os filhos vão ser marceneiros. Se eles eram agricultores e cultivavam vinhas, é isso que ele vai fazer. Ele vai plantar uva e vai colher uva e vai fazer vinho. Talvez ele melhore o vinho da família, mas é isso que ele vai fazer. Se eram ovelhas, do mesmo jeito. Era uma questão de andar com alguém. A instrução formal, ela não existia, ela era reservada para aqueles que estavam no palácio. Isso era assim no mundo hebraico, mundo do Antigo Testamento, e todos os vizinhos dele, incluindo os egípcios, que na época eram a civilização mais avançada. O mundo grego vem substituindo os egípcios e ele faz a mesma coisa. Formação acontecia andando com alguém. Os primeiros filósofos, eles eram itinerantes e eles chegavam num vilarejo, numa cidade, e ali eles ensinavam retórica e filosofia, para quem pudesse pagar. Mas era itinerante, não tinha uma escola, não tinha um método, acontecia no relacionamento, acontecia andando com alguém. Provérbios não está fora desse contexto, para deixar de ser tolo e sofrer consequências ruins, você precisa encontrar algum sábio e escolher andar com ele. Do contrário, você já tem a resposta aqui. A igreja cristã nasce nesse contexto agora do mundo grego, e quando a igreja cristã nasce, Platão já tinha estabelecido um sistema de ensino, e já se pensava em turmas e método. Mas Jesus não segue esse modelo. Jesus vem e chama discípulos, ele não estabelece uma escola. Jesus diz para pessoas, venham e me sigam. De novo aparece andar com alguém. Algumas pessoas que Jesus convidou para andar com ele decidiram não seguir com ele. Causa e consequência. A igreja dos primeiros séculos chamou pessoas a andar no estilo de Jesus.
antiguidade, período do provérbio que a gente leu, do Salmo, aprender alguma coisa era seguir com alguém, não tinha outra possibilidade. As coisas vão se desenvolvendo e a ideia de escola se estabelece, já a partir do 3º século, e para nós de descendência alemã e de nascidos em comunidade luterana, quando a igreja se estabelece a partir da reforma, Lutero diz: ao lado de cada igreja tem que ter uma escola, por uma questão muito simples. Se a Bíblia é acessível para todas as pessoas, e isso é princípio da reforma, nenhum de vocês precisa de mim, do Rafa, do William, do Samuel, como intermediários entre vocês e Deus. Todos vocês têm igualmente, assim como nós, acesso a Deus pelas Escrituras. A gente estudou, então a gente vai ter capacidade de interpretar algumas coisas um pouquinho além. A gente estudou as línguas originais, tem um pouquinho de diferença. Mas Deus não se esconde de nenhum de vocês. E Lutero então diz: se Deus se revela pela palavra e todos têm acesso, a coisa mais fundamental, além da participação na vida da igreja, é que eles aprendam a ler. Tem escola. E a gente vai esquecendo, ao longo da história do cristianismo, que só se torna sábio quem anda com um sábio. Só se torna discípulo quem anda com um discípulo, que andou com outro discípulo, e andou com outro discípulo, e andou com outro discípulo, até chegar lá em Jesus. A ideia de escola, e eu não sou contra a ideia de escola ou de estudar, pelo contrário, mas ela nos dá a falsa impressão que a transmissão de conteúdo é suficiente. E a gente se especializou nisso, em adquirir conteúdo. E mais modernamente, a gente agora compra cursos, a gente assiste vídeos no YouTube, ensinando a fazer as coisas. Falei de manhã de amigos nossos que, os gaúchos bem mequetrefe, assim, não sabiam fazer churrasco, e foram para o YouTube assistir um vídeo de como fazer churrasco. Não deu muito certo, não tem como dar certo, porque tem coisas que a gente só faz vendo alguém fazer e repetindo isso com a pessoa. Não é só uma questão de conteúdo e assimilação dele. Falei de manhã também de outro exemplo. A gente assistia, bem mais do que hoje, uma série chamada The Big Bang Theory. Para mim é o Chaves moderno. Chaves a gente assiste, minha geração, há 45 anos, estou exagerando nos números, 45 anos olhando Chaves e repete o episódio, e a gente viu aquele episódio 18 vezes e a gente ri. Não é? Pode repetir, a gente ri, tem alguma coisa ali que não cansa. O Big Bang Theory, para mim, é igual. Eu olho os mesmos episódios de novo, já faz muitos anos que não é gravada a série, eu olho e rio de novo. O personagem principal é o Sheldon, que é um maluco com um QI elevadíssimo, mas cheio de coisas estranhas. E um dia, na sala do apartamento deles, o Leonard, que é o outro personagem, chega para ele está folhando uns troços, olhando no computador, e ele diz que está aprendendo um conteúdo novo. E o Leonard disse para ele, eu não lembro qual é o conteúdo, o Leonard disse para ele: isso é tipo aquela vez que tu aprendeu a nadar pela internet? E o Sheldon olha para ele, mas eu aprendi a nadar. E aí o Leonard disse para ele: por que você não entra na água? Ele disse: porque eu não gosto. No nosso tempo a gente assiste vídeos e a gente acha que aprendeu alguma coisa, que a gente não vai nem ter a coragem de testar para ver se dá certo. Churrasco a gente aprende fazendo com alguém. E eu não vou fazer um curso de churrasco, embora vocês insistam com isso. É um conhecimento que eu adquiri por muito tempo, que não é fácil de transmitir. Estou brincando.
Se me chamarem, eu ensino. Se disserem tá churrasqueira aqui, fósforo eu levo, sal eu posso levar. Se tiver a churrasqueira, os espetos e a carne, eu ensino você a fazer churrasco. Só tem que agendar, e aí eu vou ter que pedir para alguém fazer a agenda para mim. A gente modernamente não anda mais com ninguém para aprender as coisas. A gente acha que é um ser autônomo e a gente dá conta de todas as coisas, sendo que andar com um sábio implicava não só em transmissão de conhecimento, implicava em uma relação que ia descobrindo aquilo que pessoalmente falta para que eu me torne sábio. Não era padrão para todos os outros, é uma questão de relacionamento que vai descobrindo o que há errado em mim e vai transformando isso pelo conhecimento, desde que eu coloque em prática. E isso não é outra coisa que discipulado. E embora a gente goste muito dos cultos cheios, e tomara que continue assim, não é estando no culto que a gente se torna sábio, se torna discípulo. É no 1 a 1, é andando com outros, seja nos pequenos grupos ou no discipulado. Nós nos tornamos consumidores de conteúdo e achamos que isso nos faz sábios. Um outro ingrediente do nosso tempo são os influencers. E gente influenciando pessoas, direcionando pessoas para todos os lados. Falei de manhã porque desde, um meio ano atrás, tem uma leva de influenciadores sendo presos por causa do jogo do tigrinho, né? Gente que aparece na tela falando que ficou multimilionário jogando naquele maldito jogo. Disse isso de manhã também. Meu pai tinha boteco e uma frase que ele repetia sempre: no jogo só quem ganha é a banca. Ninguém ganha nesses jogos, não importa qual é, isso é ilusão. Sem entrar em outros detalhes do jogo. Prendendo influenciadores que estavam no tigrinho e final de ano não, foi desse ano já. A gente na praia, minha irmã e meu sobrinho estavam no apartamento do lado da gente, a gente se reuniu para olhar um jogo da Copinha. Copa São Paulo, Sub-20, televisão, a gente não tinha uma TV boa lá, fomos procurar no YouTube, onde estava transmitindo o jogo e achamos o canal da Federação Paulista de Futebol, transmitindo o jogo do Grêmio, que eu não lembro nem contra quem era. Uns 10 minutos de jogo, abre um QR Code no meio da tela e alguém falando em cima da narração, pedindo Pix, e que o Pix de maior valor ganharia R$5.000 dentro daquele tempo que estava estabelecido na tela. Passou aquele tempo, eles aumentaram um pouquinho, mas daqui um pouco eles disseram, terminou, e mostraram na tela como eles estavam fazendo o Pix para a pessoa, então, que ganhou, que deu o lance mais alto. E entra a segunda tela. De novo tempo, e foi uma enxurrada de gente fazendo Pix. Meu sobrinho, Chico, do nosso lado, dizendo para a mãe dele, ô mãe, eu vou botar 100 pila. Alguns conhecem o Chico e sabem como ele age. Demorou mais uns 3 minutos, derrubaram a transmissão. O que a gente interpretou daquilo? Alguém hackeou o canal e jogou um troço lá que levantou uma grana que a gente não faz ideia de quanto foi. Mas a ilusão inicial de que aquilo dava dinheiro, levou todo mundo a botar, todo mundo não, levou muita gente a colocar mais dinheiro lá. A gente esqueceu que para se tornar sábio a gente tem que andar com alguém, tem que escolher alguém para andar do lado. A gente não pode desconsiderar quem o outro é, porque pode ser que ele não seja sábio. Nós precisamos conhecer a índole, o caráter. Nós precisamos saber os valores dessa pessoa. Nós precisamos saber onde ele pretende passar a eternidade, o que ele faz para que isso aconteça. Andar com é um dos segredos para a nossa vida. Fica mais difícil
se a gente se acomoda ao banco de uma escola, a uma compra de conteúdo aqui e ali, algumas frases motivacionais de um ou de outro, sem que a gente conheça essa pessoa e as intenções dela, e sem que essa pessoa nos conheça. Porque nós somos diferentes, todos nós diferentes entre nós uns dos outros. Só vai nos ajudar a nos tornarmos sábios quem nos conhecer, para poder inserir coisas que vão mudando a nossa vida. Nós precisamos romper com os ciclos viciosos na nossa vida. Nós não vamos progredir na jornada com Cristo apenas consumindo conteúdo. E o convite desse texto, e o nosso convite nessa noite é escolha um sábio. Escolha andar com Ele. Andar com alguém que tenha virtudes, alguém que ande com Deus. E quando eu estava ainda preparando isso, e eu disse ainda semana passada que nós escolhemos fazer o plano de leitura, de ler a Bíblia toda este ano de novo. E na primeira semana, ainda estamos em Gênesis e Mateus, mas na primeira semana de Gênesis, em Gênesis 5, 24, está escrito assim: Enoque andou com Deus e não apareceu mais, porque Deus o tomou para si. Gênesis 6, 9 diz assim: Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Escolha alguém para andar contigo. Escolha um pequeno grupo, e eu sei que talvez não vai ter lugar para todo mundo nos pequenos grupos. Isso é coisa que a gente tem que resolver. Mas o convite dessa palavra, o provérbio de hoje para o ano novo é: seja sábio, ande com um sábio, porque é a única chance que você tem de não permanecer tolo. Termino com uma frase do Søren Kierkegaard, onde ele diz assim: a vida só pode ser compreendida olhando para trás, mas só pode ser vivida andando para frente, de preferência com boas companhias. Amém?